Não sei se você já reparou, mas o CPL é mais do que, como a sigla diz, Congresso de Pastores e Líderes. CPL é um congresso missionário também. Amém. Quando corta cabelo, quando dá aquela geral na aparência, quando a gente pensa, acha uma roupa boa no bazar, carrega a mala de livros, quando a gente conversa, quando a gente escuta, tudo que a gente escuta aqui é muito mais que a ideia da gente voltar para casa mais arrumadinho, mais, com a mala mais cheinha. A ideia é a gente voltar para casa cada vez mais apaixonado por Jesus e cada vez mais interessado em fazer a missão que o Senhor nos separou para fazer. Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre missões, a gente tem essa ideia de que, poxa vida, missões, aquele pessoal lá, o pastor Jeremias citou o Afeganistão, que legal que estão trazendo os afegãos para cá, nós tão longe, tão distante de mim, meu ministério, mal eu dou conta de fazer aqui no meu arraial. Então é justamente disso que eu quero conversar com você, sobre fazer missões no quintal. As oportunidades, e não só as oportunidades, mas aquilo que Deus já colocou dentro assim, do nosso alcance para a gente fazer. Tem muito mais do que a gente imagina. E especialmente o pessoal ligado a missões no Brasil, há uns anos para cá, não muito tempo, menos de 10 anos, começou-se a falar nos chamados segmentos menos evangelizados no Brasil. O Brasil já é uma nação evangelizada, mas é claro que tem muita coisa ainda acontecendo. Tem muita gente para ganhar para Jesus, mas tem alguns segmentos que eles são considerados ainda não alcançados dentro da nossa nação. Eu queria falar um pouquinho deles, porque provavelmente você tem algum perto aí do seu quintal. Queria falar dos indígenas. Geralmente quando a gente pensa em missões no Brasil, a gente pensa logo nos indígenas, não é não? E aí a gente tem muito mais número do que a gente imagina. Das 340 etnias indígenas do Brasil, tem isso tudo. Nós temos cerca de 121 que são pouco ou nenhuma evangelização ainda acontece. 147 sem presença missionária. E a gente pensa, é Amazonas, essa foto é uma foto de indígenas do Amazonas. Mas tem muito mais indígena próximo da gente do que a gente imagina. Só em Minas Gerais fala-se em 8 a 10 etnias indígenas em Minas Gerais. Índio mineiro, tem índio mineiro. Pessoal que trabalha aí no sertão, né? Já índio lá no sertão nordestino, tem índio espalhado para tudo quanto é lado, e a maioria deles com quase nenhuma igreja assim plantada entre eles. Então é sim uma etnia, é sim um segmento que nós precisamos continuar olhando, e não só para o Amazonas. Quilombolas, os quilombolas são um enorme desafio. Tem muito mais quilombola do que a gente imagina. Cerca de 2.500 reconhecidos, fora os que não são reconhecidos. Fala-se em cerca de 1,7 milhão de quilombolas, de pessoas quilombolas. Aí a gente chama quilombolas tanto a comunidade quanto a pessoa. 1.700.000 pessoas em quilombolas, que a maioria deles carece do evangelho, porque rapidamente e forçadamente elas se identificam com as religiões de matriz africana. Há todo um processo que chega a ser governamental para forçar os quilombolas a serem ou praticarem as religiões de matriz africana. Nós temos aqui um quilombola bem próximo nosso aqui, a gente em contato, trabalhando com eles, tivemos enorme dificuldade, porque já tinha uma grande comunidade evangélica dentro do quilombola, mas eles tinham dificuldade para colocar uma placa de igreja evangélica dentro da comunidade. Não por causa deles, por causa de pressão do governo nosso local aqui. Mais do que quilombolas, ciganos. Os ciganos, eu não sei se já aconteceu com você, eu falo com tristeza no coração, já mudei de calçada para não cruzar com cigano. Sabe que você vê a cigana lá para ler sua mão, você olha assim, lá vem aquela turma, deixa eu dar um jeito aqui, passar de largo, porque eu não quero me encontrar com eles. Mas esse é um segmento brasileiro. Os ciganos são uma etnia, mas eles também são brasileiros. E nós estamos falando de praticamente 1 milhão de ciganos no Brasil. E eles têm algumas características interessantes, são bilíngues, eles têm a língua, tem mais de um tipo de cigano, vamos dizer, mais de uma etnia cigana aqui, e eles têm a sua língua própria, uma língua que nós não podemos aprender. Você sabia disso? Se você não é cigano, você não pode aprender.
Se você começar a aprender em algum lugar, num site, em algum lugar, algumas palavrinhas na língua cigana, e você chegar lá e cumprimentá-lo, e falar palavras achando que vai estar abafando, você acabou de fechar a porta. Eu não sei se o Marcos e a Sandra estão aqui. Lá atrás, o Marcos está ali. Marcos é uma das autoridades no Brasil aqui, ele e Sandra, da Missão Amigos dos Ciganos. Se você quiser depois, dá um tchauzinho de novo. Se você quiser conversar sobre ciganos, olha lá, o Marcos de camisa vermelha ali atrás. E aí, bata um papo com o Marcos. Se você chegar lá achando que vai abafar, com folhetinho na língua deles, fechou a porta, porque a língua é a identidade de proteção deles. Só eles podem falar a língua. E se você chega tentando falar, você é um intruso. Opa, coisa boa esse cara não quer. E as portas se fecham em vez de se abrir. Então, detalhes da cultura que são barreiras para nós, que se a gente não entende e não sabe, a gente acaba achando que está fazendo certo e indo por uma via que não é boa. Então, é uma população aberta ao Evangelho, mas se a gente não entrar e não pregar o Evangelho, vamos continuar com um segmento menos evangelizado no Brasil. E os ciganos estão fazendo um trabalho fantástico, os ciganos já convertidos, junto com os não ciganos, fazendo um trabalho fantástico, e muitos têm se convertido, graças a Deus. Sertanejos, cadê os sertanejos aí? A turma aí, ó, viu aí a turma toda. Olha, espalharam, eles chegaram em grupinho, agora está tudo espalhado. Não foi nada pessoal, assim, nenhuma briga não, né? Não, graças a Deus. Sertanejos, olha só, olha o tamanho do desafio, que não é só deles não, desafio nosso também. 195 municípios com menos de 5% de crentes. Isso é população não alcançada. Quando se fala assim, abaixo de 5% de crentes, está dizendo que aquilo é uma população não alcançada. Nós estamos falando de municípios, porque se a gente falar de povoados, o número sobe muito mais. 6 mil povoados sem evangelho. Essas estatísticas, só para a gente entender um pouquinho, ali você está vendo 31%, 27%, 7,7%, 2,5%. O que são esses números? Presta atenção. 31%, aproximadamente o número de evangélicos no Brasil. 27%, Nordeste, um pouco abaixo que a média brasileira. 7,7%, aproximadamente a taxa de evangélicos no sertão nordestino. Olha como é que despencou. 2,5%, zona rural. A zona rural do sertão nordestino, 2,5% de evangélicos, menos do que muito país islâmico. Nós estamos falando de um enorme desafio, que os irmãos estão lá, suando, mas nós do lado de cá também não podemos ficar parados, é só conversar com a turma do Chapéu de Coco, Bill Crente, a equipe, pastor Jader, furamos um poço lá em parceria com eles, 2 poços em parceria com eles lá, e o Ronaldo da Missão Kadosh esteve lá e fizeram um trabalho num lugar onde já havia o poço furado e pôde testemunhar da mudança que já existe na região por causa daquele poço, abrindo os corações para o Evangelho. Não queria nem deixar o Henrique sair de lá, né? Henrique, nosso membro aqui lá de Matosinhos, não queria deixar nem ele voltar. Fica aqui, porque nós queremos aprender mais de Jesus. Glória a Deus por isso. Além dos sertanejos, surdos é uma coisa que nós não podemos ser, principalmente se nós ouvimos. 10 milhões de pessoas no Brasil têm problema de audição, nem todos surdos. Surdos estima-se em 350 mil surdos no Brasil. Olha a taxa, menos de 1% dos surdos são declaradamente cristãos, menos de 1%. Até a tradução da Bíblia é um desafio. Nós temos tradução da Bíblia em Braille já pronta, no Brasil, Braille. Em certas bibliotecas o acesso não é simples, mas para o cego tem a Bíblia pronta. Para o surdo não tem ainda. Há um trabalho extenso no Brasil acontecendo agora. Se você entrar na internet e digitar DOT, Brasil, você vai ver uma turma que está trabalhando com afinco para a tradução da Bíblia em vídeos para quem usa a língua brasileira de sinais. E é um desafio enorme, porque eles chegam num lugar, o cego consegue sentar e escutar o sermão.
A dificuldade dele é talvez de vir e voltar para casa. O surdo, se ele não tiver ajuda, ele não consegue entender nada do sermão. Então nós precisamos olhar para esse segmento de uma forma mais intensa. Imigrantes, outro desafio enorme. Cerca de 1 milhão de imigrantes vieram para o Brasil entre 2011 e 2019. Últimos anos, especialmente Venezuela e Haiti. Desafio da cultura, desafio da situação social. Vêm na pobreza, permanecem na pobreza. Então é um grande desafio, porque as barreiras são maiores do que a gente pode imaginar. E para fechar, os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. Os mais ricos e os mais pobres. Para fechar, não são todos os segmentos, não. Eu escolhi 7 aqui, mas tem mais. Por quê? Nós estamos falando de um aumento na população de extrema pobreza no Brasil. Mais de 13 milhões vivem hoje na extrema pobreza. Não estou falando de pobreza, não, extrema pobreza. Do outro lado, o número de bilionários no Brasil só vem crescendo. Ou seja, as diferenças aumentando. Qual que é o problema desses mais pobres dos mais pobres? É o processo de saída deles. Quando eu falo saída, eles têm que ser tirados dessa questão. O pobre, vamos dizer assim, o pobre, é bom ser pobre? Não. Mas o pobre muitas vezes vive uma vida digna, sai da casa dele, vem no culto nosso e volta para a casa dele. Essa turma da extrema pobreza, a gente não é só trazê-lo para dentro da igreja e ajudá-lo a crescer. É tirá-lo dessa situação de extrema pobreza, porque não tem como viver nessa situação. Do outro lado, os mais ricos, estou falando rico mesmo, rico. Aquele cara que o relógio dele é mais caro do que o seu guarda-roupa inteiro, sabe? O cara que é muito rico. A dificuldade é o acesso. A maioria de nós, pelo menos, né, pode ser que tenha alguém, né, da turma aqui, a maioria de nós não vai nos lugares que esses caras vão. Não come nos lugares que eles comem, não entra nos condomínios que eles moram, eles saem e voltam para casa em carros blindados, e a gente muitas vezes esconde atrás de textos bíblicos que dizem, não, Jesus falou que realmente essa turma não entra no céu fácil, não, dos pobres é o reino de Deus, e esquece que eles também são alvo do evangelho do nosso Senhor Jesus, e um grande desafio. Muitas vezes a grande dificuldade nossa nisso tudo é que eles são invisíveis para nós. Nós passamos nas frentes das comunidades quilombolas e não percebemos. Nós rejeitamos e evitamos os ciganos. Nós vamos para lá e para cá, os surdos passam e vão e a gente não faz a mínima ideia de quem eles são. E a gente acaba não percebendo que eles estão no nosso quintal, carentes do evangelho. Que o Senhor Jesus nos leve para casa de volta com essa paixão de eu quero sim atingir o pessoal lá na Indonésia, mas eu quero atingir essa turma que está no meu quintal. Para isso as parcerias estão aí, Marcos está aí, o pessoal do Nordeste está aí, gente que trabalha com cada um desses segmentos, com certeza você vai achar aqui para fazer boas parcerias. Que Deus te abençoe mais e mais. Amém? Amém.